Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não me conhece, eu sou o Jotinha, falo aqui do canal @Fala Jotinha. Galera, dia histórico hoje. Hoje a gente vai falar sobre a primeira convocação de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. Vamos debater as novidades que tem na lista, a ausência do Neymar. Então tem bastante coisa maneira aí pra gente falar sobre essa primeira convocação. Mas antes disso, galera, não deixa de estar curtindo o nosso vídeo, de estar se inscrevendo. A gente está tendo um número de visualização bem maneiro, cada dia maior, mas está faltando aquele like, aquela inscrição. Então, por favor, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí que você vai estar ajudando muita gente. Tô chamando a vinheta e na volta vamos pro vídeo. Fala, Jotinha, hoje vamos falar de futebol, como foi a rodada nesse fim de semana de praia e sol. Será que o meu time vai ganhar? Então, galera, a primeira convocação de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. A gente teve um bocado de novidades aí na lista. Eu vi algumas pessoas dizendo que não teve tantas novidades assim, mas eu achei que essa lista já dá alguns indicativos do que a gente vai ver, né, em relação ao trabalho do Carlo Ancelotti. Aposta em nomes experientes, como a volta do Casemiro, a volta do Richarlison, né? A gente até comentou no nosso último vídeo no canal. Se você ainda não assistiu, dá uma assistida lá que ficou bem maneiro. Muitas das coisas que a gente falou, né, de qual era a nossa expectativa sobre já essa primeira convocação do Carlo Ancelotti, acabou acontecendo, né, como a volta do Casemiro, a volta do Richarlison, né, que passou um período aí difícil, tanto tecnicamente, depois psicologicamente. Ele veio a público, falou sobre isso, né, a ausência do Neymar, né, o Carlo Ancelotti fala sobre isso na coletiva. Então, bastante coisa aí que a gente já pode tirar, né, sobre essa primeira convocação do Carlo Ancelotti. Eu vou passar aqui rapidamente pelos nomes, tá? E a gente vai debatendo sobre alguns deles, tá? Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza, tá? A Alisson, eu acho que é unânime dizer que hoje ele é o melhor goleiro disponível, né, para a seleção brasileira. O Bento é um nome que eu talvez iria, né, para uma aposta de repente ver um outro goleiro trabalhando. A gente tem números aqui no futebol brasileiro que você poderia estar dando uma oportunidade. O Bento, na última data FIFA, como um time todo, né, acabou não indo muito bem, principalmente no jogo contra a Argentina, né? Tem a oportunidade aí para o Hugo Souza, se eu não me engano, acho que é a primeira oportunidade do Hugo Souza na seleção. Acho merecido, né? Acho merecido. Ele vem fazendo já um excelente ano aí pelo Corinthians, tem se destacado né, por estar pegando bastante pênalti, então acho merecido a convocação do Hugo Souza. Na defesa, Alexandro, né, do Flamengo, lateral esquerdo, também ótima convocação, essa volta aí do Alexandro. Vem jogando muito bem. A gente, algum tempo atrás, né, a gente falava sobre o Alexandro na seleção. Ele era muito criticado, né, e hoje ele jogando aqui pelo Flamengo, a gente vê o nível altíssimo que esse jogador pode entregar, né? Então, como as laterais da seleção brasileira são uma incógnita, né? E eu acho que essa incógnita vai perdurar na cabeça do Ancelotti até próximo ali da Copa do Mundo. Então, acho que o Alexandre é um nome conservador, tá fazendo um excelente ano aí pelo Flamengo. Então, merecido. Aqui vem a primeira grande novidade, né? Alexandre também, né? Só que é o zagueiro do Lille, né? Eu particularmente não conheço, tá? Eu acompanho pouco futebol francês, mas é uma aposta, né? Mas o que se sabe é que na última grande lista, né, que a CBF já faz, ele já vinha sendo observado. Ele estava na lista do Dorival, né? Daquela lista com mais de 50 nomes, né? O Alexandre do Lille já constava lá, então já era um jogador observado pela comissão permanente da seleção brasileira. Tá, o Carlos Augusto foi um nome que eu não gostei, tá? Da Inter de Milão, tá na final da Champions, né? Mas o Carlos Augusto é um jogador que não é titular da Inter de Milão. Esse sim eu acompanho bastante. Até no último jogo, tudo bem, né? Ninguém hoje está conseguindo marcar o Lamine Yamal, mas foi incrível a dificuldade que ele sentiu, né? Ele substitui ali, acho que o Di Marco, né? E ele não consegue, em momento algum, pelo menos criar dificuldade pela Lamine Yamal. A Inter é obrigada a fazer uma dobra ali de marcação para poder tentar conter ali os avanços do Lamine Yamal. Então, o Carlos Augusto, além de não ser um jogador que
vem sendo titular constantemente, é um jogador também que todas as vezes que eu pude acompanhar ele não foi bem. Até no jogo mesmo contra a Argentina aqui no Maracanã, ele joga, né? E eu particularmente não gostei, achei ele um jogador meio durão ali para a posição, né? Vejo ele com muita dificuldade na marcação e um jogador que apoia pouco também. Então, é um nome aí que talvez eu daria uma oportunidade ou para o Alex Telles, que já vinha sendo convocado, de repente até o Cuiabano, né, que está se destacando aí no Botafogo nas últimas rodadas, e tem outros nomes aí que são aí do mesmo nível, né, que poderiam tá à frente, né? Eu acho que o jogador sendo reserva, eu particularmente não gosto, né? A gente vai falar também do Danilo do Flamengo, que apesar de ser um jogador que vem sendo reserva, né, parece que ele foi convocado como zagueiro, né? Mas é reserva, né? É engraçado isso. Ele chamou o Danilo e o Léo Ortiz, dois jogadores de zaga do Flamengo, um é reserva, o outro é titular, né? O Danilo eu acho que é muito mais pelo grupo, né? A questão do grupo. Ele às vezes que foi convocado em algumas oportunidades, ele chegou a ser capitão, né? Então eu acho que ele é mais na questão ali de grupo do que sim pela parte técnica, né? Tem outros zagueiros aí que talvez estariam à frente. O Beraldo também, que foi chamado dessa vez, também eu não entendi muito, não é um jogador que vem tão bem, né? Ele também vem oscilando entre titular e reserva, então é um jogador que talvez poderia ter sido é, é, dado a oportunidade para um outro zagueiro, né? Como por exemplo o próprio Murilo, né? Parece que ele jogou o último jogo já com alguma dificuldade, né? Está com alguma lesão, mas é um jogador que foi muito queimado, né, na última data FIFA, naquele jogo trágico contra a Argentina. Então ele acabou muito marcado porque ele participa dos lances, quase todos os lances de gols ele participa, né? Mas naquela bagunça que era a seleção, né? É até um pouco difícil, né? Mas são nomes, né, que a gente sabe que vão perder espaço, eu acredito, né? Já que é muito difícil não pensar hoje que o Éder Militão, que está machucado, né, no Real Madrid, trabalhou com o Ancelotti citou isso na coletiva, né, o próprio Gabriel Magalhães também, que hoje, para mim, talvez seja o melhor zagueiro brasileiro, né, então acho que esses jogadores como Danilo, como o próprio Beraldo aí, eles podem ir perdendo espaço conforme esses jogadores mais confiáveis, né, possam voltar, né? Aí finalizando, né, na lateral direita, Wanderson do Mônaco, que foi bem nas últimas oportunidades que ele teve em campo, o Wesley, que participou a primeira vez na última data FIFA, volta agora de novo, apesar de ter caído um pouquinho, como quase todo time do Flamengo, né, teve uma decaída, agora já está no momento de subida de novo, mas acho que é merecido, acho que é questionável também. O Wesley é uma grande aposta aí, nossa, para a lateral direita. Meio campo, Andréas Pereira, né, também um nome, né, gente que assiste muito Premier League, vê como ele vem se destacando lá no Fulham, apesar de ter 29 anos já, vem sendo especulado em clubes maiores do que o Fulham, né, nessa próxima janela aí do futebol europeu, nome que eu concordo. O Andrei Santos jogando muita bola lá pelo Estrasburgo, é um nome que até o Chelsea já anunciou que ele vai participar do Mundial de Clubes, né? Tá inscrito para jogar o Mundial de Clubes, então uma renovação que eu acho que vai ser muito legal para a seleção, tá? O Andrei, ele quando saiu do Vasco ele já estava no nível bem acima, né? E ele chega no Chelsea, é emprestado para um clube menor, mas ele vem desempenhando muito bem, um dos melhores meio-campistas da Ligue 1 esse ano. A Bruno Guimarães, também questionável. Casemiro, pô, a volta que eu gostei demais, né? A gente falou isso lá no nosso último episódio. O Casemiro é um jogador que volta para a seleção brasileira, mas nessa expectativa de liderança, né? O Ancelotti, quando perguntado isso na coletiva, ele falou, né, que precisava de um jogador de carisma. Eu entendi que ele precisa de um jogador de personalidade. E nas últimas datas FIFA tem faltado isso para o jogador brasileiro. O jogador de personalidade, o jogador que vista a camisa e você saiba que o cara está representando bem ali a seleção brasileira. E eu acho que o Casemiro, ele acabou sendo meio que queimado, né, na última Copa do Mundo. Ele, né, assim como outros jogadores, ele ficou marcado pela eliminação, né, por
não por ele ser um jogador que vinha desempenhando mal, mas sim por ser um jogador que participa de um ciclo onde a seleção brasileira não consegue ser campeã, né? A seleção vem no jejum aí de títulos, né? E o Casemiro, sendo capitão, né? Ele acaba evidenciando, capitão que eu digo, né? Na época era até o Thiago Silva, mas capitão, existe capitães que não vestem a braçadeira, ele é um deles, mas talvez ele agora com o Ancelotti volte para a seleção, até mesmo sendo o capitão de braçadeira ali, um jogador que o Ancelotti confia muito, e a gente tem, né, esse histórico aqui no Brasil, né, de jogadores ficarem marcados e não voltarem mais, né? A gente tem também essa mania, né, de jogador acima de 32, 33 anos ser visto, né, com maus olhos, né, pelo torcedor, e o Casemiro volta para a seleção, acho, pô, eu achei muito bom, né? O Casemiro tá voltando aí para a seleção, acho que vai ajudar bastante. Ederson da Atalanta também já há algum tempo já vem jogando muita bola pela Atalanta. A Atalanta conquistou recentemente aí a Europa League, ele sendo um dos destaques, né? Jogando muita bola mais uma vez esse ano. O Gerson do Flamengo tinha a expectativa que talvez ele não fosse chamado porque ele sofreu, né, uma lesão aí no último jogo, mas parece que não é nada sério, foi chamado. No ataque, temos a volta do Antony, também está jogando muita bola pelo Betis. A saída dele do Manchester United para o Betis fez muito bem, né? Hoje está difícil alguém jogar bem no Manchester United, né? Não sei o que houve com aquele clube depois da saída do Ferguson, né? O time vem cambaleando bastante, né? E o Antony, nessa volta dele para a seleção, vindo num momento muito bom aí pelo Betis. Acho que quarta-feira tem um jogo entre Betis e Chelsea pela final da Conference League. Grande expectativa aí do Betis tentar voltar a ser campeão, né? E o Antony sendo um dos protagonistas do time. O Estevão, chamado, né, é um jogador que eu particularmente eu acho ele um pouco superestimado. Claro que quando a gente fala de jogadores que têm um diferencial técnico, é até arriscado, né, a gente falar isso, né? No próximo jogo ele pode entrar e meter 3, mas ele pelo Palmeiras aí, pelo menos nesse primeiro semestre aí do ano, jogando bastante, né, em quantidade, mas eu acho que ele entrega muito pouco em relação a gols, assistências. Vejo ele jogando muito deslocado, né, pela direita ali. Eu acho que isso até dificulta ele a participar mais ativamente do jogo, né? Eu já acho que o jogador, como talento dele, deveria estar sendo aproveitado mais para o meio ali do campo, mas eu sinceramente acho que poderiam ter outros nomes, mas é uma aposta, né? É um jogador jovem que há uma expectativa muito grande dele, tem uma já ida certa para o Chelsea, né? Vai jogar o Mundial pelo Palmeiras, depois ele se apresenta no Chelsea. Mas eu acho ele um pouco superestimado, mas vamos ver, né? Só o tempo vai dizer, tomara que ele consiga fazer uma carreira aí excelente pelo Chelsea, tá? Gabriel Martinelli no Arsenal também já vem jogando muita bola há muito tempo, não teve algumas convocações por causa de lesão, mas volta à seleção. Matheus Cunha, talvez um dos melhores brasileiros da Premier League, jogou muita bola esse ano pelo Wolverhampton, jogando de 10, tá? Jogou muita bola, parece que tem uma transferência acertada pro Manchester, né? Rafinha do Barcelona, melhor jogador brasileiro na Europa, esse ano no mundo, né? Tem grandes chances aí de brigar pelo melhor do mundo dessa temporada, e não é nenhum exagero, porque ele realmente jogou muita bola. Só que tem o Yamal, né, que tá voando lá, então acho que a disputa ali vai ser boa. Vini Júnior, melhor jogador do mundo da última temporada, né? Lógico. E Richarlison, né? Richarlison aí, mais uma volta que surpreende, né? Ele é um nome que eu também gostei bastante. Nos últimos anos aí a gente bateu cabeça atrás de um 9, né? E ninguém conseguiu pegar a camisa 9 e colocar e dizer que é sua, né? Então o Richarlison foi, né, nos últimos anos aí, o melhor atacante da seleção brasileira nessa função aí de 9. Então volta aí depois de ter passado um momento bem complicado na carreira. E o Ancelotti aposta nele, né? A gente lembra que o Richarlison trabalhou com o Ancelotti no Everton, então talvez seja ali um pouquinho, né, da pitada do Ancelotti numa lista que foi
primeiramente elaborada ali pelo Rodrigo Caetano, diretor de seleção, e o Juan, né? Então, galera, esses foram os nomes, né, da primeira convocação do Ancelotti. Eu só quero deixar aqui algumas impressões, né, nas primeiras falas do Ancelotti como técnico da seleção. Eu acho que vai ser muito importante, porque há muito tempo eu não via tanto frisson assim em volta da seleção, tanta gente interessada em saber quais seriam os nomes. Então eu acho que pode haver uma reconexão, né, entre o torcedor e a seleção brasileira. A gente teve aí os últimos 3 anos praticamente perdidos, né? Desde a Copa do Mundo, desde a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo, que a gente tem aí 3 anos praticamente jogado no lixo, né? E com certeza, né, o ânimo, o ímpeto do torcedor vai junto, né? Então, eu acho que essa chegada do Ancelotti na seleção pode haver, né, novamente essa aproximação. A falar sobre a não convocação do Neymar, eu achei também de uma humildade, né, do Ancelotti muito grande quando ele foi questionado, falando que o Neymar, que ele ligou para o Neymar nessa manhã, né, avisou a ele que ele não ia ser chamado dessa vez, mas que conta com ele, né, para a sequência, e ele até cita, né, que é impossível não contar como jogador como o Neymar, mas você vê a perspectiva, né, de um cara que tem liderança, um cara que vem com confiança, né, para um treinador que estava no fio da navalha, como o Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior chegou a citar que todo o trabalho dele voltava para o Neymar na seleção, né? Ele pensava num esquema todo para ter o Neymar na seleção, né? Já o Ancelotti não tem essa pressão sobre ele, então ele deixa o Neymar de fora dessa vez, chama quem é que está melhor fisicamente, né? Então, você vê, né, como já tem aí algumas mudanças que a gente já fica nítido, né, na questão de comando, né, e muito legal da parte dele também, né, ligar para o Neymar. Talvez ele nem precisasse fazer isso, mas ele liga para o Neymar, e isso mostra o sucesso dele, né, em gestão de elenco, gestão de equipe, né, trabalhar com os melhores jogadores do mundo, como ele foi no Real Madrid, gerir esse ego todo, né, que tem em volta dos melhores jogadores, né? Então ele já dá mostras, né, do seu trabalho. E eu acho que é isso, galera. Também acho que tem que parabenizar a CBF pelo evento, né? A gente adora criticar aqui a CBF, mas hoje foi um evento bem legal, né? A gente viu o Filipão, até emocionante no momento que o Filipão entrega ali o casaco do Zagallo, né? Tem só 4 estrelas no casaco. Então achei bem legal o evento da CBF. Algumas figuras importantes, né, dando boas-vindas para o Carlo Ancelotti. O próprio novo presidente da CBF, ele ficou meio que fora dos holofotes, participa ali primeiramente, depois ele sai da bancada, deixa, né, todo mundo ali à vontade para fazer as perguntas pro Ancelotti, deixa bem claro também que a CBF em nenhum momento vai interferir no trabalho, ele vai ter total liberdade para poder tá chamando, né, quem ele quiser, fazendo do modo que ele acha que tem que fazer para poder levar a seleção brasileira até o Hexa, né, que é isso que todo mundo quer, né, que a gente quer, né, voltar a gritar é campeão. Tá bom, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje aí, meio que um react, né, sobre essa primeira convocação do Ancelotti. Espero que vocês tenham gostado. E galera, não deixa de estar curtindo, de estar se inscrevendo. A gente mendiga aqui mesmo, porque isso é muito importante pro canal, tá bom? Espero vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Quero ouvir o Guilherme perguntar. Fala, Jotinho.